pessoal, João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Alguns já devem ter notado, eu já expliquei, mas vou retomar nesse vídeo, que ultimamente as postagens estão sendo menos frequentes. Bom, eu estou num período aí da universidade com bastante trabalhos, bem atarefado, então eu não estou conseguindo manter um nível de postagem habitual do canal, mas sempre dentro do possível estarei postando novos vídeos. E o de hoje é a respeito de uma temática que um dos usuários solicitou. Então eu também já tenho vários pedidos aí feitos para temáticas de vídeo. Eu não vou conseguir atender todos também em um prazo tão rápido, devido ao que expliquei anteriormente, mas dentro do possível também estarei atendendo esses vídeos que estão na lista de espera aí para serem produzidos, de acordo com o que o meu conhecimento permite estar gravando. E este vídeo foi pedido por um dos usuários, agradecer também a todos os usuários do canal, estamos aí com mais de 3.700 inscrições, chegando a 3.750. Isso é muito bom, demonstra que o trabalho está sendo útil para muitas pessoas. As pessoas também têm manifestado muito carinho nos vídeos, gostaria de agradecer muito a isso também, de estarem comentando, agradecendo pelo que fazemos e ajudando também a construir o conhecimento. Então gostaria de agradecer muito a todos que participam do canal. Essa pessoa, talvez já por ter uma formação na área, soube exatamente como pedir a temática, então foi bem engraçado que ela pediu uma temática da psicologia do trabalho, e quando eu li, eu pensei, nossa, vou ter que falar de organizacional também, e aí já estava /organizacional, porque há uma relação muito direta entre psicologia do trabalho e organizacional. Então a organização de uma empresa também é realizada por um psicólogo em questão de pessoal, de relacionamentos, enfim, o que vamos estar discutindo à frente. Então a psicologia do trabalho e organizacional, elas têm uma correlação bem grande entre as duas, e atendendo ao pedido deste usuário, vamos estar falando um pouco a respeito disso. Bom, e muitas pessoas pensam, nossa, onde que cabe um psicólogo dentro de uma empresa? Até mesmo porque geralmente a imagem que nós temos da psicologia, a princípio, no senso comum, é uma psicologia voltada para a clínica, para atendimento clínico mais padrãozinho, para aquela questão bem freudiana mesmo da psicanálise, de o paciente sentado e o terapeuta ouvindo o paciente falando, relatando as suas experiências de vida. Isso é bastante do senso comum, tem um sentido, porque a psicologia em si ela teve essa atribuição ao longo de muito tempo. Com o passar dos anos, se começou a ver que a psicologia ela se encaixava em muito mais setores do que simplesmente a clínica ou a orientação, por exemplo, hospitalar para familiares de pacientes ou para os próprios pacientes. Então foi se saindo apenas esse setor diretamente da saúde mais visível, que é essa saúde clínica, hospitalar, para uma saúde em outros parâmetros que não eram tão considerados anteriormente, como por exemplo a saúde no trabalho. Então a gente sabe que a partir de um determinado momento se começou a ter uma preocupação maior com a saúde dos funcionários, até mesmo porque isso gera prejuízo para a empresa. Então não é também que as empresas sejam boazinhas e queiram necessariamente que seus funcionários sejam saudáveis, mas é que um funcionário doente gera prejuízo para a empresa. E aí começou a se pensar mais nessa questão da implantação do psicólogo como mais um funcionário dentro de uma empresa, auxiliando na organização dessa empresa, em facilitar o trabalho em vários aspectos. E uma das primeiras portas de entrada que muitos psicólogos vão encontrar em relação à psicologia do trabalho, ou até a própria psicologia organizacional, é em relação a recrutamento e seleção de pessoal. Então é muito comum que uma das primeiras aplicações que a empresa vai encontrar com o psicólogo é estar utilizando dele para recrutar, para trabalhar dentro da empresa, funcionários que atendam a um padrão esperado pelaquela empresa. E o que seria isso? Por exemplo, a empresa tem um cargo de chefia que ela entende que, por exemplo, gerência de um setor. E ela entende que para ser gerente de um setor é necessário que o funcionário tenha voz ativa, porque afinal, gerência automaticamente te subentende que você vai ter que comandar pessoas. E pessoas que não têm voz ativa não conseguem comandar outras, não é uma possibilidade real. Ninguém que seja tímido, que seja retraído, consegue de fato comandar pessoas e organizá-las de maneira eficiente.
Então essa empresa ela sabe que ela precisa de um funcionário que tenha atitude, que tenha um nível de agressividade médio para que ele consiga tomar decisões, que ele consiga realmente tomar posicionamentos quando necessário. Sabe que essa pessoa ela tem que ter um nível de empatia com os outros para que as pessoas realmente também sigam as ordens dela, porque simplesmente dar ordens não é garantia de que as pessoas irão seguir, então faz parte também da liderança ter essa empatia, se colocar também no lugar do outro para saber até onde vai o limite, porque também se você coloca na tua empresa um gerente que vai ficar desfazendo do trabalho dos funcionários, vai ficar realmente agredindo eles verbalmente e moralmente o tempo todo, as chances de você receber um processo é gigantesca. Então são características que são necessárias para uma posição de liderança. Saber esse limite, até onde exigir, cobrar, mas sem coagir o funcionário, porque isso também é crime. Esse tipo de característica é muito importante que o funcionário tenha para que ele exerça a liderança adequadamente. E quem que vai avaliar se esses candidatos a esta vaga têm realmente, de fato, essas características que a empresa deseja? O psicólogo do trabalho, ou o psicólogo organizacional. Então é este profissional que vai estar fazendo aí avaliações pelas ferramentas que forem de escolha dele, claro que desde que as ferramentas atendam aos padrões éticos da atuação profissional, ele vai estar entrevistando, fazendo aplicação de testes para selecionar candidatos que atendam àquelas necessidades da empresa, que a empresa demanda. Isso para cargos de liderança, para cargos, outros cargos de modo geral, não necessariamente apenas para cargos de liderança, mas a busca por características que atendam aos padrões daquela empresa. Porém, essa é a única atuação de um psicólogo do trabalho? Felizmente não, porque se fosse também estaríamos com sérios problemas, afinal estaremos trabalhando em função da empresa, o que tem seu lado negativo que a gente vai estar discutindo um pouquinho à frente. O recrutamento de pessoal ele não é a única atuação do psicólogo dentro da empresa, mas muitas vezes é a porta de entrada. Então, muitas vezes, por onde esse psicólogo vai conseguir ter acesso a essa empresa é justamente por essa questão do recrutamento de pessoal. Ele não vai ter acesso por outras situações, a não ser em empresas que já têm uma mentalidade totalmente diferente construída. Normalmente essa é uma das principais portas de entrada. Então a empresa realmente contrata um psicólogo porque ela quer um recrutamento de pessoal exatamente do jeito que ela quer, com as características que ela quer, e o psicólogo está habilitado a avaliar isso. Porém, quando está inserido dentro dessa empresa, o psicólogo tem condições de trabalhar com muito mais coisas. E aí é revolucionar a empresa, é levar ideias socialistas para dentro da empresa, que a gente vê que há uma grande gama de profissionais da psicologia, defensores do socialismo. Eu não me enquadro dentro deles, mas há uma grande gama defensora dessa ideologia. Não é. Ele até pode fazer isso, mas lembremos, você está sendo contratado pelo dono do capital. Você está sendo contratado pelo dono da empresa. E empresário sensato não coloca dentro da empresa dele funcionários para levarem a empresa dele à falência. Então a pessoa, muitas vezes, o profissional, ele entra numa organização, ele entra numa empresa com aquela ideia revolucionária de dobrar a qualidade de vida dos funcionários, de melhorar isso, melhorar aquilo. Mas muitas vezes é uma coisa tão utópica que ele vai passar um ano dando murro em ponta de faca. Então ele vai passar um ano planejando, projetando coisas que não irão se efetivar, porque não são do interesse da empresa que se efetivem, e depois de um ano o que vai acontecer é que ele vai levar um devido chute no traseiro, porque afinal nenhum empresário de bom senso e sensato vai manter dentro da empresa dele um funcionário que está tentando levar à falência a empresa. E mesmo que ele conseguisse muitas vezes o que ele está tentando, ele também tem que pensar que levar à falência uma empresa que emprega 1.200 funcionários não é a melhor maneira de tornar a vida daqueles funcionários melhor. Então, muitas vezes, ele quer fazer tanta coisa, só que os projetos dele visam exclusivamente o bem-estar dos funcionários. E ele se esquece
de que também há uma demanda de lucro nessa empresa, que essa empresa só vai se manter se ela for lucrativa. E sem haver esse lucro, a empresa fecha. E a empresa fechando e na falência, o que vai acontecer é que esses funcionários vão ficar desempregados. E eu acredito que depois de um tempo desses funcionários desempregados, se eles não conseguirem um novo emprego, e você perguntar para eles o que eles preferiam, se continuar naquelas condições de trabalho que eles tinham, ou ficar sem emprego, possivelmente uma grande maioria deles vai te dizer que preferia continuar naquelas condições, muitas vezes ruins de trabalho, mas que ainda mantinham eles no emprego. E aí então o psicólogo dentro de uma empresa, ele vai trabalhar em função do capital e ele não vai melhorar em nada a qualidade de vida dos funcionários? É óbvio que não. Até mesmo porque isso seria contra os padrões éticos da psicologia. A ideia da psicologia, a função ética da psicologia é melhorar as condições de vida das pessoas. Porém, é necessário ter bom senso ao fazer isso. Então, muitas vezes, não vai surtir grandes efeitos aquele psicólogo que entra numa empresa querendo fazer a grande revolução do mundo. Ele simplesmente não vai conseguir grandes efeitos e vai acabar desempregado e muitas vezes desempregando muitas outras pessoas. Enquanto, se esse psicólogo ele tiver bom senso e ele for manejando pequenos detalhes que podem melhorar a vida dos funcionários, mas sem diminuir o capital, muitas vezes aumentando inclusive a lucratividade da empresa, ele consegue conciliar duas necessidades básicas. A necessidade da empresa de gerar renda e a necessidade do funcionário de ter uma condição de trabalho digna. Então isso também faz parte do trabalho do funcionário, no caso de uma empresa, sendo ele um psicólogo. Faz parte do trabalho dele melhorar as condições de trabalho de um funcionário, condições psíquicas, condições emocionais. Então notar, por exemplo, que às vezes a forma como um gerente atua em relação aos seus funcionários, berrando no ouvido dos funcionários, xingando, desacatando, é muito menos eficiente do que se esse gerente mantivesse um diálogo em um tom mais natural, onde ele vai ser ouvido e não vai ser repelido de início, porque é uma tendência grande nossa. Quando alguém começa a berrar no nosso ouvido, nossa tendência já é afastar direto, porque isso é ofensivo, é agressivo, em todos os sentidos, emocionais, psíquicos e físicos. Faz parte do trabalho desse psicólogo reconhecer isso e talvez estar conversando com esse gerente. E estar indicando para ele que há formas mais adequadas dele trabalhar essas questões. Então, há formas mais adequadas de ele estar cobrando esses funcionários para que eles façam o trabalho deles de maneira mais eficiente, leve, sem estar cometendo crime, que ficar também desmoralizando funcionários é crime. E isso é prescrito em lei, pode dar problemas imensos para uma empresa. Ele pode estar intervindo para esse gerente também se colocar no lugar desses funcionários e entender quais tipos de atitudes são mais benéficas em função até mesmo da própria produtividade. Porque também há uma grande questão que geralmente quando se fala em empresa, produção e bem-estar dos funcionários, dá a impressão que são coisas antagônicas, conflitantes. E nem sempre. Não é porque eu estou melhorando as condições de trabalho do meu funcionário que necessariamente eu estou diminuindo a produtividade. Ao contrário, muitas vezes é justamente o inverso. Eu melhorando as condições de trabalho, eu consigo fazer com que esse funcionário ele produza melhor em questão de qualidade e também em questão de quantidade, muitas vezes. Então não são tão conflitantes quanto parecem. Outra questão, e aqui já entra relacionamentos, então, como eu mencionei, a gerência ou cargos de comando com funcionários em posições de comandados. Então essa relação que geralmente é muito travada, é muito impactante, tem muitos conflitos ali entre elas. Por questões muitas vezes de um gerente que não tem a habilidade adequada para manejar os funcionários, muitas vezes os funcionários também que não têm um preparo para entender a importância deles produzirem também para a empresa, porque também existe essa questão de conscientizar os funcionários de que muitas vezes se você não apresentar um trabalho adequado e a empresa tiver problemas financeiros, vão haver cortes, então gente vai perder emprego. Não é trabalhar em função do capital, de aumentar o lucro da empresa, mas é trabalhar em função de ambos. Saber que a empresa precisa lucrar para manter seus funcionários, é o sistema que nós vivemos, você concorde ou não, nós vivemos em um sistema capitalista e a empresa só vai se manter se ela estiver gerando capital, mas é também saber que esse capital não pode ser ao custo da saúde e do bem-estar dos funcionários. Então
Então também saber que existe sim como você melhorar imensamente a qualidade de vida desses funcionários, a qualidade de trabalho deles, sem diminuir o capital da empresa. Então você não precisa quebrar a empresa para melhorar a qualidade de vida desses funcionários. Você consegue sim conciliar ambas as coisas. Esse conciliamento faz parte do trabalho do psicólogo. Entender isso. E obviamente, para entender isso, um psicólogo vai ter que entender um pouco também de administração empresarial. E aí é engraçado, até porque esse ano eu estou tendo a matéria de psicologia do trabalho, e a gente começa já a matéria de psicologia do trabalho vendo a administração. Você não vê psicologia em si logo no começo, você vê muito mais administração do que psicologia. Por quê? Porque você só consegue se inserir adequadamente e saber o que é necessidade dessa empresa para se manter e o que é necessidade desse funcionário se você analisa os dois aspectos. Se você olhar só o lado humano, o lado do funcionário, legal, você pode proporcionar uma ótima qualidade de vida para esse funcionário. E quanto tempo ele vai ter essa qualidade e a durabilidade do emprego dele? Muitas vezes proporciona uma ótima qualidade de vida para todos os funcionários da empresa e no outro mês a empresa quebra e simplesmente bota todo mundo na rua. E aí, como eu mencionei antes, vai de você ter o bom senso de analisar o que é melhor para esse funcionário. Trabalhar em condições que são melhores do que a que ele estava, apesar de não serem perfeitas, e manter o emprego dele por um longo período, podendo inclusive subir de cargo dentro dessa empresa, ou a empresa falir porque você quis botar um padrão de vida para os funcionários que não casa com a lucratividade da empresa, a empresa falir e colocar esses funcionários na rua sem nenhum emprego, sem nenhuma perspectiva de sobrevivência, realmente de ganho salarial. Então é necessário se manter esse equilíbrio e o entendimento de que a empresa precisa lucrar para se manter. Você concorda ou não com a forma como ela explora os funcionários? Muitas vezes, esses funcionários, a única perspectiva de sobrevivência deles é tendo essa mão de obra explorada, mas também entender que não pode ser apenas isso, que é obrigação da psicologia proporcionar bem-estar às pessoas. Então esse funcionário também não pode ser super explorado ali sem nenhum tipo de acompanhamento adequado. Bom, aqui eu coloquei questões de melhoria das condições de trabalho, então já mencionado anteriormente, e essa melhoria de condições de trabalho pode ser das mais variadas formas, desde relacionamentos entre funcionários, como mencionado antes, até muitas vezes questões de ambiente. Então muitas vezes uma cor de parede. Pode parecer uma coisa boba e muitas vezes você vai dizer o que isso tem a ver com a psicologia. Bom, existem várias pesquisas na área da psicologia e da própria medicina psiquiátrica e neurológica apontando, por exemplo, os efeitos que uma cor pode gerar no humor, nas sensações de uma pessoa. Então muitas vezes a cor de parede pode motivar os funcionários a trabalharem melhor. E isso é uma perspectiva que a empresa muitas vezes não tem e que você pode estar trazendo. O ambiente, a claridade do ambiente. Então muitas vezes o funcionário não produz bem porque ele não está enxergando o que ele está fazendo. E aí ele comete erros. E muitas vezes a empresa acredita que os erros que o funcionário está cometendo é por incompetência, por preguiça. E muitas vezes é pelo simples fato de que ele não está enxergando o que ele está fazendo. Então, muitas vezes a claridade que está naquele ambiente não é adequada para aquele funcionário. E aí cabe desenvolver estratégias para isso. Então, são pequenos detalhes do bem-estar dos funcionários e realmente da forma como eles trabalham ali e das necessidades básicas deles, que o empresário não tem muitas vezes essa sutileza e, por outro lado, também não tem a obrigação disso. Muitas vezes a gente fala que, mas tem que se colocar no lugar do outro, isso e aquilo, é uma perspectiva da psicologia. Mas quando você pensa na questão administrativa, quando você pensa que às vezes o dono de uma empresa, o gerente, as pessoas em cargo de comando, elas têm que cuidar dos fornecedores, cuidar de enviar os produtos para os clientes, cuidar da qualidade do produto, cuidar da garantia de estoque. Quando você começa a ver o tanto de coisas que essas pessoas têm para se preocupar, você começa a entender que talvez não seja uma obrigação dela se preocupar com o bem-estar do funcionário. Talvez seja mais adequado ela de fato colocar um psicólogo para cuidar disso, que é mais área e que tem preparo, tanto preparo teórico mesmo, tem uma formação para entender e se preocupar com esse funcionário, ao invés dela tentar fazer mais isso e não dar conta direito de nada. Então são coisas que a presença de um psicólogo, principalmente em empresas maiores, pode facilitar em muito. E outra questão que eu coloquei por último, uma compreensão maior do que é o funcionário.
Então muitas vezes a empresa ela também perde esse entendimento do que é o funcionário. E aí perde o entendimento como? Bom, para a empresa, muitas vezes o funcionário acaba se tornando só mais uma máquina, só mais uma ferramenta. E até outro dia, em uma das aulas de questão de saúde, eu brinquei que existe uma empresa na minha cidade que ela tem esse hábito, né? Ela usa o funcionário pelo tempo que dá, que esse funcionário é uma ferramenta útil. Muitas vezes 6 meses, 1 ano, o funcionário já desenvolve problemas pelas condições de trabalho. E aí, quando essa ferramenta quebra, ela descarta no lixo, chama outro, tem uma fila de espera grande, então vem uma ferramenta nova e essa ferramenta é descartada. E muitas vezes é assim, que muitas empresas acabam enxergando o funcionário. É só mais uma ferramenta, é só mais uma máquina. Funciona ali, você dá o dinheiro, a energia elétrica dele, você dá o que ele precisa para funcionar, ele funcione até onde der, a hora que quebrar, descarta, se dá para consertar, conserta, se não joga no lixo e pega uma ferramenta nova. É bem assim que muitas empresas vão enxergar o funcionário. E você trazer uma questão mais humanista, colocar para essa empresa que esse funcionário não é uma ferramenta, esse funcionário não é uma máquina, que diferente da máquina, uma coisa que eu lembro muito também da minha formação em agroecologia, o professor meu brincava, um professor de maquinários agrícolas, ele brincava que a gente estudava também o uso tanto do maquinário agrícola quanto da força animal dentro da agricultura. E ele brincava que a desvantagem de você trabalhar com animal é que ele tem vontade própria, o animal é uma coisa viva. E o ser humano é um animal, então é preciso entender que nós temos vontades, nós temos emoções, nós temos sentimentos. Então não é só mais uma ferramenta, não é a tua processadora lá, não é a tua impressora que você bota ela para trabalhar, ela vai até quebrar, não vai morrer a mãe da impressora e ela vai ficar triste, não vai ter, por exemplo, um dia que essa impressora vai acordar e não vai estar se sentindo legal. Então a empresa ela tem que entender essa dimensão de que o funcionário não é só mais uma ferramenta dentro da empresa. Ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem vários aspectos para serem trabalhados e analisados. E ele tem condições de trabalho que vão proporcionar um rendimento melhor para ele, vão proporcionar um bem-estar maior para ele. E aí, muitas vezes, mesmo que o bem-estar daquele funcionário não influa no volume de produção dele, vai influir no tempo que ele vai permanecer dentro daquela empresa, porque um funcionário também que entra em uma empresa que ele não está satisfeito, muitas vezes a maioria das pessoas que tem uma condição de buscar uma coisa melhor não vão permanecer dentro daquela empresa. E aí fica aquele rodízio constante de funcionário. Entra funcionário, contrata funcionário novo, sai funcionário, contrata funcionário novo. Isso é prejuízo para a empresa, porque ela tem que estar treinando o novo pessoal, ela tem que estar preparando pessoas que não conhecem o funcionamento da empresa. Tudo isso você pode trazer como perspectiva para os responsáveis pela empresa. Então vocês vejam que são coisas que não vão contra o capital e a produção da empresa, mas vão sim a favor do funcionário. Então você não precisa necessariamente levar à falência uma empresa para melhorar as condições de trabalho de um funcionário. E essa perspectiva faz parte do trabalho do psicólogo, da psicologia do trabalho ou organizacional. Então é uma área aí de atuação da psicologia, uma área importantíssima que pode melhorar aí muito a qualidade de vida das pessoas, e trouxemos aí como mais uma área de conhecimento para vocês terem acesso. Novamente agradecer a todos os usuários do canal que têm participado, têm sido ativos aí, sugerindo temáticas, comentando. O carinho de vocês é muito importante para mim, principalmente o fato de pessoas estarem comentando nos vídeos que estão se utilizando o material aqui presente para estudar para provas, para estar muitas vezes também sanando curiosidades. Então isso é muito importante. A finalidade do canal é justamente promover o conhecimento e estar divulgando o conhecimento. Isso para mim é importantíssimo. E tem uma postagem que eu fiz há algum tempo atrás em uma das redes sociais, que eu colocava até que o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele é como uma hidra. Para quem não conhece, a hidra é uma figura mitológica da mitologia grega, que era uma espécie de dragão, uma mistura de dragão com serpente com 7 cabeças. E cada vez que você corta uma cabeça, surgem 2 no lugar. E para mim o conhecimento compartilhado é isso. Você pode tentar destruí-lo, mas você não consegue, porque você destrói um representante desse conhecimento, ele já espalhou para 3, 4
ou mais indivíduos o que ele sabia. E isso vai cada vez se multiplicando mais. Para mim isso é importantíssimo, porque a garantia que nós temos de que o conhecimento não vai ser destruído. E para mim a perda de qualquer tipo de conhecimento é um prejuízo imenso, porque o conhecimento é uma das coisas mais valiosas que eu tenho para mim na minha vida. É a minha perspectiva, talvez muitos não concordem, mas para mim o conhecimento realmente está acima de todos os demais valores financeiros possíveis de se adquirir. É isso, obrigado a todos pela atenção durante este vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, participa, comenta. Dentro do possível eu respondo a todos os comentários, não sei até quando eu vou conseguir responder a todos, porque o volume de comentários já tem sido bem grande, mas eu procuro sempre disponibilizar atenção para todos os usuários. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.